Bom, pessoal, em tempos de pandemia, essa, essa infecção pelo novo coronavírus, me senti na necessidade de vir aqui, até mesmo por pedido de alguns colegas que assinam o canal, que estão seguindo a gente aqui no canal Ensina Média. Muito tempo que eu não posto nada, a falta de tempo tem imperado, mas hoje eu resolvi postar aqui algo e durante essa semana eu vou ver se eu consigo postar vários pequenos vídeos sobre pontos muito específicos da ventilação mecânica para o paciente de Covid, né? Então nós estamos já com o nosso ventilador aqui, nossa interface do ventilador ligado. Independente de qual ventilador você tenha, o que eu vou falar aqui serve para qualquer um, né? Nós temos todos os parâmetros para poder avaliar. Mas é importante a gente entender que o paciente com infecção pelo Covid-19 é um paciente diferente, nem todo mundo desconhece esse paciente, é um paciente que nós não sabemos ainda, por mais que se sabe que a infecção causa insuficiência respiratória ao ponto de causar um pulmão parecido com o pulmão de Sara, um pulmão bem inflamado, um pulmão com redução de complacência. Pelo que parece, pelo que os estudos estão mostrando e as experiências dos italianos e dos chineses, é que esse pulmão não é tão duro para se ventilar quanto um pulmão de Sara, por exemplo, que nós já estamos acostumados. Então, a ideia aqui vai ser falar um pouquinho hoje dos parâmetros de ventilação protetiva para esse paciente grave, que apresente insuficiência respiratória grave, para que a gente possa abordar bem esse paciente e não deixá-lo desassistido, de forma que ele possa receber a ventilação mecânica ajustada para a condição que ele apresenta naquele momento. Lembrando que os pacientes que vão ser submetidos à ventilação mecânica são aqueles pacientes com a relação PF menor que 200, né? Então aquele paciente que já tem uma PaO2 menor que 60. Então é um paciente basicamente hipoxêmico, que é o grande problema do pulmão do paciente com Covid-19. A grande parte evolui com hipoxemia. E aí nós precisamos garantir que esse pulmão esteja bem ventilado e que de fato ele possa receber o oxigênio e fazer as suas trocas nas suas unidades alveolares funcionantes. E cabe a nós, equipe médica, fisioterapeutas, enfermeiros, garantir que isso aconteça de forma adequada. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros para a gente fazer uma ventilação protetora, para que possa ventilar de forma adequada. Bom, nós estamos aqui com o ventilador e nós temos aqui as modalidades ventilatórias que nós já conhecemos no outro vídeo que nós falamos sobre parâmetros de admissão em pronto-socorro. E aí a gente precisa entender que nesse caso aqui nós vamos fazer uma ventilação, nós vamos garantir um volume pulmonar corrente, um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito. Lembrem que existe a fórmula de peso predito. Eu vou pegar a altura do paciente, vou extrair pela fórmula o peso predito dele e vou achar o volume corrente. Vou achar o peso predito dele. A partir desse peso predito eu vou utilizar 6 ml por quilo de peso predito. Então é só pegar o peso predito e multiplicar por 6. Digamos que esse nosso paciente que eu estou simulando deu um volume corrente de 400 ml. 6 ml deu por quilo, chegou a 400, né? Então eu vou colocar 400 ml de volume. Então vamos lá. Vou colocar aqui um modo volumétrico para eu garantir volume para esse paciente. E aí eu vou já colocar aqui, eu inclusive já está até aqui com 400 ml de volume. Logicamente que se é um paciente hipotético, eu vou ter que calcular esse peso predito e calcular 6 ml por quilo de peso, tá? O volume é baixo mesmo, nós temos que fazer uma ventilação protetora. Então aqui eu vou colocar 400. A FiO2, a priori, no início nós vamos colocar 100%, tá? Logo no momento da intubação, nós vamos colocar o 100% de FiO2. O tempo inspiratório eu posso deixar em 1.
A frequência respiratória, eu vou manter ela de 20 a 25 incursões por minuto. Vou deixar aqui 20 incursões por minuto, a sensibilidade em 2 de fluxo. E uma PIP. Observe só, a PIP está em 5. Tudo bem, não é a PIP adequada para esse paciente. Só que eu, particularmente, não gosto de botar logo uma PIP muito alta quando eu quero incrementar a PIP. Tá? Esse paciente vai ser um paciente que vai ser ventilado com altas titulações de PIP. Nós vamos trabalhar com PIP de 18. Claro que eu não vou deixar ele o tempo todo com PIP de 18. Né? Eu vou ter que achar qual que é a PIP ideal dele. Isso eu vou ensinar vocês como é que nós vamos fazer. Mas observe só que eu posso admiti-lo em PIP de 5, não tem problema. E aí eu vou dar uma entrada aqui. Ele começa a ventilar. Os meus gráficos aqui que está entrando os 400 ml de volume. Estou fazendo um volume minuto de 8, frequência de 20, tempo inspiratório de 1. Tá me dando uma pressão de pico de 33, é uma pressão alta, É um pulmão com complacência um pouquinho menor e com a resistência um pouquinho aumentada. O que a gente observa nesses pacientes de Covid-19 é que o pulmão dele não é tão duro quanto o pulmão de SARA, a complacência dele é um pouquinho melhor, as experiências têm mostrado isso. Então, aqui foi um pulmão que eu simulei com uma resistência um pouquinho maior, porque esse paciente ele apresenta uma resistência de via aérea maior. Então, eu coloquei nesses parâmetros aqui. Mas tudo bem, digamos que ele está ventilando aqui nesses parâmetros. Aí, eu já coloquei PIP de 5 e eu vou aumentando essa PIP de 5. Eu posso colocar uma PIP de 10, espero 2 a 3 minutos. E aí, eu já coloco uma PIP de 15. Já faço mais uma pausa de 2, 3 minutos. E eu vou colocar uma PIP de 18 para esse paciente. Tá? Eu vou colocar uma PIP de 18. Observe que, claro que a pressão, ele deu alarme de pressão porque ele está somando aqui, acima da PIP. Ele está me dando a pressão que ele está precisando para colocar esses 400 ml acima da minha PIP. Tudo bem? Está apitando aqui, mas só mexer nos alarmes que a gente consegue fazer com que ele não apite. Deixa eu ver aqui. E aí, pressão inspiratória. Deixa eu ajustar o alarme aqui, porque aí não vai atrapalhar a nossa didática aqui, Ok. Pronto. Então, observe só. Lógico que ele está fazendo uma pressão muito grande aqui, porque é um pulmão mais duro, Para colocar esses 400, está tendo que fazer uma pressão. Claro que a pressão acima da PIP aqui, uma PIP de 18, então, óbvio que ele está fazendo essa pressão de pico. Mas, observe só. Qual que vai ser a PIP ideal para esse paciente? Vou deixar ele em 18 o tempo todo? Não, não vou deixar ele em 18 o tempo todo. Isso aqui vai causar um problemão no pulmão dele se eu deixar isso há muito tempo. Esse paciente é um paciente que a gente não vai fazer mais recrutamento alveolar, tá? Não tem mais indicação pelos consensos da gente fazer o recrutamento. Pode ser feito? Numa situação extrema, que você não tem mais evolução, você pode tentar fazer o recrutamento alveolar. Mas nesse caso aqui nós não vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós sabemos que um dos preditores de mortalidade é o drive pressure, que a gente precisa calcular esse drive pressure. Bom, o drive pressure ele é o produto da pressão de platô menos a PIP. Então, óbvio que o vídeo hoje não é para ensinar a calcular isso, mas eu preciso entender que para eu achar o meu ΔP, achar o meu drive pressure, eu tenho que calcular a minha pressão de platô e eu preciso calcular também a minha e tem que ter o valor da minha PIP. Aí eu vou diminuir a minha pressão de platô pela minha PIP. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui uma ondinha quadrada, mecânica respiratória, complacência e resistência e dou um entra. Nesse ventilador, claro, cada ventilador tem a sua forma de fazer, Então eu estou calculando aqui as minhas capacidades resistivas e elásticas do pulmão desse paciente nessa condição, e aí ele está calculando. Pronto, ele calculou aqui. Então, ele me dá aqui complacência dinâmica, ele me dá complacência estática, ele me dá resistência inspiratória e ele me dá a resistência expiratória. Quando eu quero calcular, deixa eu fazer de novo aqui.
complacência e resistência era para ele ter me dado platô. Eu tenho que fazer a pausa inspiratória para ele me dar o platô. Eu estou vendo aqui que ele está me dando um platô mais ou menos aqui de uns 27. Ó. Ele está me dando aqui um 29 aqui de platô. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que eu preciso calcular o meu ΔP, tá? O ΔP, então, ele é o produto da minha pressão de platô menos a minha PIP. A minha pressão de platô aqui, ela deu mais ou menos aqui, ó, uns 30 de platô, né? Então, digamos que fosse 30. Ele não calculou aqui, mas ele calcula, tá? Era para ter calculado aqui. Então, observe, imagine que fosse 30 o meu platô. Lembrando que platô é depois que o ar entrou e ele acomodou no meu sistema respiratório. E aí eu tenho essa pressão de equalização pulmonar, né? E aí automaticamente o que eu vou fazer? Digamos que deu 30. 30 menos os 18, nós vamos ter automaticamente o nosso ΔP, né? Lembrando que esse ΔP deu ΔP de 12, mas lembrando que esse ΔP ele tem que ficar abaixo de 15, tá? ΔP acima de 15 é preditor de mortalidade. Hoje é o principal parâmetro que nós temos utilizado nas nossas UTIs. Nós temos que entender que o que eu vou fazer. Então eu calculei o ΔP com a PIP de 18. Eu vou pegar e vou reduzir essa PIP em duas titulações. Deixa eu dar um reset aqui porque ele está calculando mecânica ainda. Então eu vou pegar essa PIP e vou colocar aqui uma PIP de 16. Quando eu chegar nessa PIP de 16, eu vou de novo calcular o meu ΔP. Então toda vez que eu diminuir essa PIP em duas titulações, eu vou lá calcular o meu ΔP. E aí o que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração que o meu ΔP, eu vou utilizar a menor PIP ou aquela PIP que me deu um menor ΔP. Então assim, sempre eu vou considerar a PIP que me deu o menor ΔP. Então observe aqui, ó, que nessas condições de PIP de 16, me deu agora aqui um platô de 28. Tá? Então 28 menos os 16 deu os 12 novamente. Então nós temos que anotar esses valores. Então com a PIP de 18 nós tivemos um ΔP de 12. Com a PIP de 16 também me deu um ΔP de 12. E aí eu vou titulando, né? Eu vou novamente zerar aqui. Pego a PIP, diminuo mais 2 centímetros de água e vou lá e vou calcular novamente a minha mecânica respiratória. E aí ele está calculando, fazendo todos os cálculos. Nesse ventilador ele é totalmente automático. Os mais modernos, mais ainda, né? Então observe, olha só. Ainda aqui, agora eu tenho uma base de 26 aqui, ó. Digamos que foi 26, né? Olha aqui, ó, 26. 26 menos os 14. Então, automaticamente, novamente, manteve o meu ΔP em 12. Nesse caso aqui, como nós estamos com um simulador que não altera muito as capacidades do pulmão desse paciente em situações adversas, ele está dando o mesmo valor de PIP, de ΔP. Quer ver? Deixa eu colocar aqui uma PIP de 10, só para a gente poder ver que isso não está alterando. Ó. Mas no paciente isso não vai acontecer de fato, isso altera. E aí, vamos lá, complacência e resistência. Vamos ver quanto que está o platô aqui com a PIP de 10, tá? Então observe. Ó, ele manteve aqui mais ou menos em, ó, aqui 21, ó. 21 menos, então o platô, digamos que o platô foi aqui, ó, certo? Ó, 21 menos 10, nós tivemos 11. Então aqui essa PIP foi melhor para esse paciente em relação às PIPs mais altas, né? Então, o que eu quero que você entenda? Nós vamos baixando essa PIP, cada vez que eu baixar 2 centímetros de água dessa PIP, eu tenho que calcular a minha pressão de platô, fazer a pausa inspiratória depois de uma INS, né? Isso aqui em alguns ventiladores, a maioria dos mais modernos hoje fazem isso automático. E aí, achando a pressão de platô, eu diminuo da PIP, que é o que vai dar o meu ΔP. Lembrando que ΔP acima de 15 aumenta o índice de mortalidade. Quanto mais baixo o ΔP, melhor. Então, eu vou titular essa PIP diminuindo de 18
para baixo de 2 em 2, até eu ver qual foi a PIP que me determinou um ΔP menor, né? Então digamos que tenha sido 12 a PIP. Quando eu for ventilar, manter esse paciente em ventilação, a minha PIP vai ser uma PIP de 12, tá? Teria que calcular a PIP ideal, enfim, mas a gente faz dessa forma, tem feito dessa forma aqui, até mesmo porque nós vamos estar na correria aí na frente desse serviço para poder manter uma boa ventilação do paciente. Lembrando que os pacientes, eles precisam, e existem as evidências, tanto das experiências que nós tivemos com o pulmão de SARA, mas o pulmão do paciente com Covid-19 também é um paciente que vai se beneficiar da posição prona. Então, pronar o paciente com a PF menor que 50 é mandatório também, tá? Fez a gasometria, a PF está menor que 150, a gente já vai pronar esse paciente para ventilá-lo em posição prona, né, com os parâmetros ventilatórios que eu acabei de falar com vocês, para que a gente possa garantir que esse paciente tenha o máximo de possibilidade de recuperação ou de ventilação alveolar, para que ele possa fazer as trocas gasosas e não venha a complicar na sua mão. Então, vou fazer um videozinho depois curto também sobre essa questão da posição prona. Não é difícil, não tem, só precisa mesmo de sincronia dos membros da equipe para poder pronar o paciente e mantê-lo aí de 16 a 18 horas pronados e observar como é que vai a clínica. Que nós conhecemos que para esses pacientes que têm um pulmão mais com a complacência diminuída, eles se beneficiam da posição prona. Então, pessoal, o vídeo mais rápido hoje para a gente poder tentar entender como que nós vamos ventilar esse paciente na sua forma mais genérica, né? Se eu quisesse ventilar ele a pressão, posso, só que aí você vai ter que ficar titulando o volume corrente. Então, por isso que eu ventilei ele aqui a volume controlado, para a gente garantir o volume. Lembrando que esse paciente precisa estar bem sedado. A AMIB, ela preconiza que a gente faça o bloqueio neuromuscular desse paciente. Ele precisa estar todo parado por vários motivos. Primeiro, pela mecânica pulmonar, para não ter interação mesmo, para a gente poder estar ventilando totalmente controlado esse paciente. E além disso, para que ele não venha a tossir, porque o paciente tem que estar todo vedado, sistema fechado, sistema de aspiração fechado. Existe uma série de cuidados que o paciente precisa estar paradinho lá para a gente poder controlá-lo, né? Então, assim, é um paciente que precisa estar sedado, neurobloqueado, curarizado, para que a gente possa garantir essas condições pulmonares aqui que nós estamos falando. Bom, espero que tenha servido para te ajudar aí no seu serviço. Desejo sorte para todos nós e que os pacientes que venham a precisar possam se beneficiar desses conhecimentos que a gente vem trazendo por aqui também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.